Hoje eu vim trazer uma reflexão para a igreja, seja aqui dentro, seja de lá fora. Todos nós neste mundo, a gente busca algo. A gente sente o desejo de almejar algo, alcançar algo. E é por esse motivo que o capítulo de Isaías, capítulo 55, verso 6, Isaías, ele deixa uma compreensão interessante. Isaías 55, verso 6 diz o seguinte: buscai o Senhor, invocai-o enquanto Ele está perto. Dados históricos revelam que esse texto bíblico, ele foi escrito no momento de crise do povo de Judá, do povo de Deus. E Isaías, o autor do texto bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, ele enfatiza esta mensagem. Momento de crise esse em que o povo de Judá, o povo de Deus, foi exilado pelo exílio babilônico. O povo de Deus, ele havia se distanciado da presença de Deus. E o texto bíblico estava fazendo este apelo, estava fazendo esse convite para que o povo relembrasse o que eles deveriam buscar, o que eles deveriam almejar, que era a presença de Deus, a voltar a ter um relacionamento com o Criador. Porém, eu peço que vocês segurem essa informação aqui com vocês. Hoje, como eu falei, eu vim trazer uma reflexão. Quero que vocês façam autoanálise em vocês, não só de vocês, mas do contexto lá fora. Se a gente parar para notar e refletir, a gente vai ver que muitas pessoas elas buscam algo. O mundo, ele busca algo. O mundo sente a necessidade, nós sentimos a necessidade de buscar algo. Muitos buscam paz, alegria, felicidade, dinheiro, riqueza. E acho que o principal de todos buscam a aceitação. E há algo de errado nisso? Creio que não, talvez não. Isso depende muito em que fonte você está tentando matar a sua sede. Isso depende muito em que fonte você está tentando saciar o vazio que você está sentindo, a fonte que você está buscando. Hoje, no nosso contexto, a gente percebe que muitas pessoas entraram em um ciclo vicioso, o famoso sempre estar bem. Todos querem estar no estado de plenitude. Pessoas ricas buscam ser mais ricas. Pessoas infelizes buscam a felicidade no casamento, em festa, no prazer momentâneo. Então, quanto mais a gente nota que o ser humano ele busca algo, mais isso revela o estado de escassez que possui dentro dele. Quanto mais a gente almeja algo, mais isso revela o vazio que a gente possui. E é interessante eu fechar esse parêntese aqui e ir lá para o contexto bíblico, pois a Bíblia, no Novo Testamento, ela revela exatamente uma mulher que se encontrava nesse estado de vazio, uma mulher que se encontrava num vazio existencial, uma mulher que almejava, uma mulher que buscava algo. O texto bíblico se encontra em João, capítulo 4. Eu vou resumir o texto, porque é um texto um pouco extenso. E aqui a gente já pode ver como título da mensagem, Jesus e a mulher samaritana. No versículo 5, a gente consegue notar as palavras de Jesus dizendo o seguinte: assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta do meio-dia. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco desta água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo esta água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Se a gente prestar atenção nesse texto bíblico, a gente consegue notar algumas curiosidades interessantes. Analisando esse contexto, a gente consegue notar que a Bíblia ela deixa um certo anonimato a respeito desta mulher.
A Bíblia não diz o nome da mulher, a Bíblia não diz qual era a cor do cabelo da mulher, quais as vestes que ela estava se vestindo. São poucas informações que a Bíblia ela destaca a respeito dela. Primeiro, ela era samaritana, foi buscar água num horário até incomum para a época, né? Meio-dia, e teve 5 maridos, e o que estava agora com ela não era nem dela. Mas você já parou para se perguntar por que a Bíblia deixa esse certo anonimato a respeito desta mulher? Por que a Bíblia não revela o nome da mulher? Por que será que a Bíblia não revela o que ela foi fazer exatamente ali? Como era ela? E eu vou responder para você do porquê. Tudo tem um motivo específico. A narrativa não dar exatamente as características daquela mulher, ao deixar aquele anonimato sobre aquela mulher, a Bíblia e a narrativa bíblica dá ao leitor o poder de entender que aquela mulher representa um espelho. Aí você se pergunta, como assim? Aquela mulher poderia ser eu, aquela mulher poderia ser você. Por mais que tenhamos pecados diferentes, mas ao deixar aquela mulher com um anonimato, a Bíblia faz daquela mulher um espelho, para que quem veja a história dela, o veja também. Pois se a gente parar para notar, o contexto não muda. Jesus, ele sempre corre atrás daquele que é pecador. E a gente consegue notar aqui, em resumo, desses pequenos versos que a gente leu. Jesus não sabia exatamente, como ser humano, que aquela mulher estaria ali naquele momento. Nem mesmo aquela mulher saberia. Mas ainda assim, Jesus, como Deus, inspirado pelo Espírito Santo, foi ao encontro daquela mulher, pois sabia que aquela mulher buscava algo, assim como nós também buscamos. E todos caímos, e também estamos sujeitos à queda. Quando a gente olha para essa história, para você que já meditou nessa passagem de João 4, a gente consegue notar uma mulher insegura, uma mulher cheia de dúvidas, uma mulher que é marcada por rejeições, julgada pela aldeia em que ela morava, regiões de Sicar, e ela buscava tapar tudo isso que ela sentia com a sua carência. O vazio que aquela mulher possuía dentro de si, ela buscava tapar com relacionamentos. Quando a gente presta atenção na história, a gente consegue perceber o poder que Jesus tem na vida de um ser humano. Quando a gente vai para o verso 39, aqui do capítulo 4, a gente consegue notar o poder que a palavra de Deus ela tem na vida de um ser humano. Até então, uma mulher cheia de dúvidas, insegura, marcada por rejeições, olhada como escárnio pelos populares ali samaritanos, agora se transforma em uma das primeiras missionárias da sua região. Olha o poder que o Evangelho ele tem na vida de um ser humano. De uma pecadora desconhecida para agora uma missionária. E a Bíblia enfatiza o texto dizendo que muitos conheceram Deus, Jesus e a palavra dele através daquela mulher. Irmãos, aquela mulher, assim como nós, ela buscava algo, ela tinha sede, porém tinha um problema, ela buscava no poço errado. Mas como sempre, Jesus ele sempre nos surpreende com seu amor que ultrapassa barreiras, etnias, classes sociais, ao ir ao encontro daquela mulher. Jesus, como parte de um judeu, ele poderia, como os demais fariseus e os demais saduceus, fazer jus da lei e não tocar naquela mulher, e não falar com aquela mulher. Mas Jesus, ele mostra aqui o seu amor incondicional, a ultrapassar aquela barreira étnica e alcançar aquela mulher. E ele faz a mesma coisa aqui hoje. Jesus continua nos apontando o sentido da verdadeira busca, a presença do Espírito Santo. São tantas coisas que a gente busca, são tantas coisas que a gente quer, são tantas nossas necessidades,
São tantas coisas que a gente tem colocado na frente de Deus. E Jesus sempre está apontando para a mesma direção. Buscai primeiramente a mim, e as demais coisas serão acrescentadas. Hoje, Jesus continua usando de misericórdia para todos nós aqui presentes. Jesus, ele continua indo ao nosso encontro. E eu vou ser um pouco crítico no que eu vou dizer aqui, porque também serve para mim. Jesus continua sendo misericordioso hoje, pois ele entende que, mesmo dentro da igreja, existem pessoas aqui com 10, 15, 20 anos de igreja, nasceram no berço da igreja, e ainda assim estão aqui dentro sem saber o que estão buscando. Pessoas que já perderam o sentido do propósito do que estão fazendo aqui. Vem porque é sábado, vem porque é quarta-feira, é culto de oração, mas só sentam na cadeira sem saber exatamente o que estão buscando, sem saber o Deus que pode transformar a vida delas. Mas Jesus, ele é misericordioso para todos nós. Hoje ele continua falando aos nossos corações, querendo que a gente entenda que em meio, vou utilizar até o dialeto baiano, em meio a tanta agonia que a gente está passando no nosso dia a dia, a gente precisa colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Porque acredita, irmãos, ele é o caminho para quem está sem direção. Todo o esforço sem uma busca certa resulta no fracasso, no vazio. E quem é a busca certa? Jesus, o Verbo que se fez carne aqui no mundo. É forte a palavra que eu vou dizer aqui para vocês, mas é a realidade do que vivemos hoje. Sem Jesus, a família, o relacionamento, o empreendimento, seja o que for que você está fazendo, tudo se torna levado pela condição humana. Se não existe Jesus na família, se não existe Jesus no relacionamento, vai ser levado pela condição humana, e a gente sabe que a nossa condição humana é pecadora, falha, e nos leva à miséria, à queda. Porém, já quase finalizando aqui o texto, vocês se lembram o primeiro verso que a gente leu? De Isaías 55, verso 6. O que é que o texto bíblico nos diz ali? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto Ele não está perto. É interessante a gente ler esse verso bíblico que Isaías escreveu, inspirado por Deus, e notar o seguinte. A gente consegue notar duas coisas. Primeiro, é o convite de um Deus amoroso para os pecadores que somos nós. É Deus se revelando a todos nós como um Deus amoroso, pois Ele reconhece que precisamos dEle, e Ele mostra que a gente também precisa reconhecer que precisamos dEle. Mas é um convite com prazo de validade, ao destacar, enquanto se pode achar, enquanto está perto. Chegará um tempo, irmãos, em que a porta da graça irá se fechar. O tempo de orar, de jejuar, de buscar pela presença de Deus é agora. Pois todo o esforço que o Espírito Santo tinha que fazer nesta terra, Ele já fez. O santuário celestial, Jesus já vai sair. Pela fé, cremos que será daqui a pouco. E qual tem sido a nossa posição diante de Deus? O que será que tem ocupado tanto o nosso coração? O que será que estamos buscando como igreja? O que é que será que este mundo está buscando? O que a gente precisa levar para eles reconhecerem o que eles precisam buscar? Quem está limpo, a palavra de limpe-se mais. E quem está sujo, suje-se mais. Jesus está voltando. Amém. Quanto tempo eu não ouço isso? E o tempo de buscar a presença dEle é agora. Peça sabedoria a Deus em suas escolhas, nos seus empreendimentos, para governar a sua família. Para o que você quiser fazer, não esqueça de colocar Deus em primeiro lugar. O mundo, o que a gente busca lá no mundo, pode ser uma anestesia, mas só Jesus ele pode nos oferecer a verdadeira cura do que precisamos. Para finalizar esta mensagem,
essa reflexão, Jesus nos diz aqui: Marta, Marta, são tantas coisas que você tem buscado, mas somente uma verdadeiramente importa: é a presença de Deus em nossa vida. Amém?